no Senhor que me desse uma mensagem, uma palavra, um texto, um capítulo, um versículo, para que eu pudesse ministrar, para que eu pudesse compartilhar, para que eu pudesse usufruir da sua palavra juntamente com a igreja do Senhor. E Deus me levou para o livro do profeta Abacuque, cujo nome significa abraçado por Deus, ou abraço. Abacuque viveu numa época de muita agitação, de muita perturbação, uma época em que Judá se encontrava com muitos problemas. Ele era qualificado como um grande líder, liderava o departamento de música da época, ele pertencia à tribo de Levi, ele era levita, e além de cantor, ele era profeta. Abacuque viveu durante um dos períodos mais críticos de Judá. O seu país havia caído no auge das reformas de Josias, para a profundeza do tratamento violento de seus cidadãos, medidas opressoras contra o necessitado, a ruína no sistema legal. O mundo localizado ao redor de Judá estava em guerra com a Babilônia, levantando-se em ascensão sobre a Assíria e Egito. A ameaça da invasão do norte foi adicionada à desordem interna de Judá. Abacuque provavelmente tenha escrito durante o intervalo entre a queda de Nínive em 612 a.C. e a queda de Jerusalém em 586 a.C. O livro de Abacuque é um relato da jornada espiritual, contando a trajetória de um homem, da dúvida à adoração. A diferença entre o primeiro capítulo e os seus versículos 1, 2, 3 e 4, os irmãos vão ver que há uma diferença muito grande ali. E à medida que Abacuque vai se aproximando do capítulo 2, começa a acontecer uma mudança na vida de Abacuque. Porque quando lemos a introdução, você vê um Abacuque de cabeça baixa, você vê Abacuque preocupado, você vê Abacuque com tristeza no olhar, você vê um Abacuque meio desesperançado, você vê um Abacuque preocupado com a sua nação, não entendendo muito o que ele estava fazendo ali na realidade. Mas quando você começa a se aproximar do capítulo 3, você começa a ver Abacuque já mudando o seu semblante. Não é preciso, quando eu digo que nós começamos a ver, porque quando a gente acompanha a história, quando a gente começa a viajar na história, você imagina o semblante de um homem preocupado, você imagina o semblante de um homem meio alheio, sem saber o que fazer, porque as nações em volta de Judá estavam em guerra, e ele sabia que de um momento para o outro também Judá ia entrar naquela guerra. A violência, os maltratos aos mais pobres estavam acontecendo, a justiça não era feita, e ele vê tudo aquilo ali e começa a ficar triste, sem saber que decisão tomar. Abacuque, que ele entende que a fonte da sua alegria, ele entende que se ele não parasse, se ele não voltasse o seu pensamento para Deus, se ele não canalizasse a sua fonte para o Deus de Israel, ele ia se tornar um perdedor, ele ia se tornar nada. O porquê Deus tinha colocado ele ali não ia ter sentido. O porquê que ele estava ali não ia ter sentido.
mas ele começa a visualizar, ele começa a vislumbrar que Deus tinha algo na vida dele, que Deus tinha um projeto na vida dele, que Deus tinha algo tremendo a realizar através dele. E quando ele tem essa reação, quando ele entende isso, ele levanta a cabeça, e a Bíblia nos relata que Abacuque começou a ficar alegre. Eu fui tentar entender, pastores, a alegria de Abacuque. Que alegria é essa? Como ele reagiu diante desta alegria? Como ele reagiu diante desta conclusão que ele chegou? E eu fui tentar entender essa alegria. Abacuque saltou, pulou, rodopiou e dançou. Agora mas não é aquela dança que você rebola o corpo e não enaltece a alma, nem o espírito. É aquela dança que Miriam saiu correndo, é a dança que Davi fez quando estava introduzindo a arca em Jerusalém, na sua cidade. Quando o Espírito de Deus toma você, quando o Espírito de Deus nos toma, às vezes nós ficamos um pouco sem entender o porquê que você está fazendo aquilo. E eu às vezes fico olhando quando tem alguém que levanta as mãos, balança o braço, outros bate com o pé. E às vezes alguém olha e diz: não, esse moço, ele não se controla. Não, é que quando você é tomado pelo Espírito de Deus, você não consegue realmente se controlar totalmente. Você não tem que ser como um menino, mas tem que ser como um crente cheio do Espírito Santo, cheio da glória, cheio do poder, cheio da unção, cheio das maravilhas. E Abacuque entende isso, que ele estava ali porque Deus tinha um projeto na vida dele. Ele estava ali porque Deus tinha algo a realizar grande com ele naquele lugar. Aí você passa a entender o porquê que você às vezes faz alguma coisa que parece que sai fora da ética, fora da ordem. Mas às vezes é preciso você quebrar algumas éticas, teológicas até mesmo. Às vezes é preciso você quebrar um pouco de ética e deixar a glória de Deus te tomar, te encher, porque senão você vai ficando seco, vai ficando oco, vai ficando sem nada. Mas é assim mesmo. Eu estava dizendo que eu vim de uma igreja abençoada, uma igreja que eu de vez ou outra eu prego, igreja batista, mas lá eles não me aguentaram. Por quê? Quando o pastor vinha perto de mim, eu disse: pastor, ele vinha, o diácono aliás, vinha e dizia: pastor, o senhor não pode dar um glória a Deus mais baixo. Eu disse: não, o homem que está pregando, ele prega bem. A palavra, ela começa a entrar e chega lá dentro, esquenta minha barriga, vai subindo. Quando chega aqui em cima, eu tenho que dizer: glória a Deus, aleluia. E ele disse: não pode falar baixo. Eu disse: não, porque o que está dentro de mim é grande, é poderoso, e quando eu quero falar baixo eu não consigo. No capítulo 2 do livro de Joel, a Bíblia diz, e verso 2: tocai a trombeta em Sião. Sabe o que é isso? Fazer barulho. O significado de Eulau quer dizer fazer barulho. Da música, você abrir a tua boca e dizer glórias a Deus, aleluia. Você está dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu é maior na minha vida, que Tu é poderoso, que Tu é grande, que Tu é majestoso, que eu não sou nada, eu não mereço estar aqui dentro, mas pela Tua grandeza e pela Tua misericórdia, isso é a razão de eu não ser consumido. Davi, e eu estou há 2 semanas quase viajando e pregando e falando sobre esse homem. Eu comecei a estudar, a pesquisar a vida de Davi, a biografia de Davi. Eu fiquei estarrecido, porque Davi, a maioria das vezes, pastores, você encontra falando o nome de Davi, sempre alguém dizendo: Davi pecou. A maioria das vezes, a primeira coisa que vem: Davi pecou. E na realidade, Davi, ele adulterou, ele matou, não era um bom administrador da casa dele, não era um bom rei. Mas sabe o que o Senhor disse?
E sabe o que a Bíblia relata? Que não houve um rei como Davi sobre Israel. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus olhou todos esses defeitos e disse: achei em Davi um homem para baixar a gace, segundo o meu coração. Aleluia. Ele disse: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Porque Davi, no mesmo momento que ele errava, ele ia lá, dobrava o joelho e dizia: Senhor, me perdoe, eu não faço mais. E aproveitando que também hoje seria um culto de doutrina, né, um trabalho de ensino, não é isso? Então, Senhor, eu não erro mais, eu não vou fazer, eu não vou cometer o mesmo erro não, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor disse: não tem jeito, esse aí eu tenho que perdoar. Então, quando você procura se encher da glória, a se encher do Espírito de Deus, você começa a entender que Deus é maior e que Deus tem um plano na sua vida, sobrenatural. Você começa a entender que você não precisa ser um grande pregador da mídia, que você não precisa ter um carro muito lindo, um carro do ano, morar num palácio. Se você tiver um carro lindo do ano e morar no palácio, melhor ainda, aleluia. Se você tem 2, 3 faculdades, melhor ainda. Deus vai te usar ainda com mais ainda do que Ele quer te usar. Mas se você não tem uma faculdade ou 2, ou tem um ensino, o ensino médio, aleluia, não tem um anel porque não conseguiu fazer, deixa Deus te usar. Estamos chegando uma época, estamos já no prenúncio da vinda de Cristo. Ele está voltando, Ele tem pressa em levantar homens e mulheres, Ele tem pressa em levantar projetos deles aqui na face da terra. Ele quer levantar você, você é projeto dele. Aleluia, Ele vai te levantar, vai te encher da glória dele, do poder dele, da unção dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Diga para o teu irmão: ninguém vai te segurar, meu irmão. O inferno que se prepara, porque Deus está me levantando. Diga para ele assim: o inferno que se prepara, olha para cima assim: Senhor, Tu está me levantando com poder e com glória. É com poder e com glória, é com poder e com glória, é com poder e com glória, é com poder e com glória e com unção. Olhem para cá, por gentileza. Eu não sei porque que oraram para mim, foi assim, mas eu vou te obedecer. Pode deixar. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, a unção, diga para ele, a unção tem que ser maior do que a função. A função nunca, jamais, em tempo algum, pode ser maior do que a unção. Porque isso não vem do homem. Pastor, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, dirigente de oração, cantor, pregador de fome, isso aí são funções. Isso você hoje pode ser pastor, amanhã pode não ser. Presbítero, amanhã pode não ser. Mas a unção de Deus, aleluia, ela vai continuar na sua vida, independente daquilo que você é. É só você buscar, é só você buscar. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Davi, aleluia, a unção que estava sobre a vida dele era maior do que a função de rei. A função de rei não prevalecia na vida de Davi, e ele era o rei segundo o coração de Deus. Então a unção tem que ser sempre maior do que a função. Quando a unção de Deus está sobre a tua vida, ninguém te aguenta, o diabo te teme, aleluia. Quando a unção de Deus está na tua vida, você pode rasgar, abrir o peito, rasgar o peito e falar bem alto aquilo que está escrito no livro de 1 João 5,18: os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Ei, lá em 1 Samuel 17,47 está escrito: do Senhor é a guerra, mas a vitória é nossa. Olha para o teu irmão e diz que a vitória é sua, meu irmão. A vitória é sua, a vitória é sua. Vai cair demônio de todos os lados, mas você está debaixo da unção de Deus. Você é projeto de Deus, você é escolhido de Deus, você é separado de Deus. Deus te santificou, Deus te levantou e fez de você um canal.
Então você não precisa ser um grande pregador para fazer a obra. Você só tem que ser a mulher, o jovem, o homem, segundo o coração de Deus. Sabe o que é isso? Segundo os desejos de Deus, segundo as realizações de Deus, segundo os projetos de Deus. Aleluia, aleluia. E quando você é projeto de Deus, Deus, Ele canaliza você, Ele direciona você, Ele usa você. E o profeta Abacuque entende que ele foi feito para alguma coisa acima. Aí ele diz assim, 3,19: me faz andar sobre, ai, lindo isso aqui, ó, sobre as minhas alturas. Ele disse assim: me faça ligeiro, me faça andar rápido. Aleluia. Ele disse: me dá força. Você já viu a corça que ela anseia pelas águas? Porque ela corre e ela sabe que alcançando as águas, os seus perseguidores não vão conseguir alcançá-la. Porque quando ela alcança as águas, aleluia, ela nada rápido. Diga para o teu irmão assim: você vai andar rápido a partir de hoje. Deus vai te dar velocidade. Deus vai te encher do Espírito de Deus. Deus vai te encher do Espírito dele. Deus vai te encher da graça dele. Deus vai te encher da unção dele. É tudo dele, irmãos. E você vai ser mais do que vencedor por Cristo Jesus. Abacuque entende isso. Ele entende que ele foi chamado para uma obra maior. Ele entende por que Deus tinha colocado ele aqui naquele lugar. Às vezes nós precisamos parar, refletir e entender o porquê que Deus quer que nós fiquemos ali. Eu disse aos irmãos da parte da manhã que Noemi perdeu a bênção, ou quase que perde a bênção, porque saiu da casa do pão, deixou a casa do pão. Os problemas ficaram violentos na vida dela. E o que ela faz? Ela pega o seu esposo, Elimeleque, seus 2 filhos, suas 2 noras. Ela chega com seus 2 filhos e seu esposo. Depois seus filhos casam com 2 mulheres que não eram israelitas. A Bíblia diz que eles foram peregrinar. E observem bem, amados irmãos, quando você se coloca diante de Deus, você não tem que sair da casa do pão. Deus vai te abençoar de forma grande e poderosa. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus vai te abençoar de forma grande e poderosa. Você não precisa sair da casa do pão. Ela sai da casa do pão, ela deixa a casa do pão e vai para Moabe, peregrinar, com algum dinheiro, com medo de ficar pobre, onde lá em Jerusalém. Disse: não, vou sair daqui, porque senão as minhas economias vão se acabar. Ela se esqueceu que o povo a qual ela pertencia estava debaixo de uma promessa. E o Deus de Israel tinha feito essa promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, e se estendeu até José, Moisés, e até a igreja do Senhor hoje, nos dias atuais. Ela vai para Moabe, e ali os seus 2 filhos morrem, Malom e Quilom, e Orpa e Ruth, que são as mulheres deles, sobram. E elas voltam novamente para Jerusalém com 2 noras, cheio de problema, triste, cabisbaixo, sem saber o que fazer, com vergonha de voltar à casa dela sem nada. Ela podia ter evitado isso se ela permanecesse na casa do pão, se ela ficasse aonde ela foi chamada, aleluia, aonde ela foi chamada. Josué tinha vitória porque nunca se afastava da tenda. Quando Moisés precisava, Josué estava ali. Quando Moisés levantava a mão, ele estava ali. Diga para o teu irmão: não saia da casa do pão, meu irmão. Fique na casa do pão, porque ainda que a tua luta seja grande, de um momento para o outro, aleluia, o Senhor vai abrir as comportas do céu sobre a tua vida.
O Senhor vai abençoar a sua vida. Então não saia. Mas pastor, está difícil, está ruim, eu não estou aguentando, eu estou sentindo. Fica na casa do pão, porque o Senhor vai tirar força da fraqueza. Diga para ele, porque você tem promessa. E quem tem promessa, eu estava dizendo aí, quando Deus promete, você não tem que ficar sentado, você tem que correr atrás dela. Esse negócio de dizer, não vou correr mais atrás, não corra não, fica sentado. A promessa nunca vai cumprir na sua vida, porque você tem que se esforçar. A Bíblia diz, esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Então ele te faz a promessa, vou dizer, a promessa está feita, agora eu vou fazer a minha parte. Aleluia. A promessa de Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Ele não vai deixar você desamparado. E Abacuque entende tudo isso. Não, peraí, eu vou fazer uma mudança agora, uma retrospectiva na minha vida. Permita. Eu acho que ele levantou a cabeça, olhou para frente, tá? Olhou para o alvo, como em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Isso quer dizer, esquecendo o passado, esquecendo os problemas. Eu não consigo tirar isso do meu coração, a tristeza está sempre me acompanhando. Larga isso, isso é passado, isso é vida passada. Aleluia. O Senhor aperfeiçoou o teu caráter, porque de 0 a 5 a 7 anos você tem o seu caráter, né? Você tem o seu caráter formado. Agora daí em diante é um aperfeiçoamento de caráter. Então você esquece tudo que se passou para trás. Você é nova criatura. E com o novo nascimento, o bojo do novo nascimento, o que acompanha o novo nascimento, se eu com certeza tivéssemos tempo, é a coisa mais linda que você pode pensar. O novo nascimento te dá uma nova vida, te dá uma nova identidade, te dá um novo caminho. Aleluia. Te dá uma nova vida. Aperfeiçoa teu caráter. Então tudo isso você e eu passamos. Nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, independente de você ser filho de crente ou não. Você aceitou Jesus no certo tempo da tua vida, quando o entendimento chegou, você fez uma escolha. E a escolha que você faz determina o seu final. E Abacuque entende, eu estou aqui porque Deus tem um projeto comigo, tem algo grande a realizar na minha vida. E ele começa agora, ele levanta a sua cabeça e começa a tirar as suas conclusões. E chega a um ponto que ele estava fazendo ali. Por que ele estava e o porquê que ele estava naquele lugar. Aí ele levanta a cabeça, reflete, não, o Senhor quer me usar neste lugar. Eu vou levantar minha cabeça. Aí o Espírito de Deus enche Abacuque. Aí quando ele entende, ele coloca as coisas materiais num canto de lado e diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, não haja fruto na vinde, produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada não são arrebatadas, nos quais não haja vaca, todavia, aponta para cima assim, aponta, repita comigo assim, Senhor, independente das lutas, das provas que eu estou passando, dos problemas que eu estou tendo, eu me alegrarei em Ti. Pode faltar o fruto, a figueira não venha dar frutos, e eu não tenha o alimento da minha casa, mas eu, Senhor, me alegrarei em Ti, porque Tu é a fonte da minha alegria. E eu sei, Senhor, que por fim, como diz Jó, Tu me levantarás do pó e me exaltará. Então quando você tem essa convicção que o problema aparece, mas você vai vencê-lo, Deus te capacita, Deus te enche da glória e do poder dEle, da unção dEle, das maravilhas dEle. Você começa a ter uma visão ampla, você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Aí pronto, você se torna um guerreiro. Diga para o teu irmão, você é um guerreiro. Você se torna um guerreiro, ninguém vai parar na tua frente. Você não vai bater, você não vai atirar, aleluia, mas você já é mais do que vencedor.
E quando você é mais do que vencedor, porque nada pode te vencer. E eu estou repetindo esses versículos, isso está no meu coração 24 horas, quando Ageu no capítulo 2 diz, no verso 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando eu leio isso todos os dias, eu me sinto mais forte. Sabe por quê? Eu sou a última casa. Eu sou a última casa. Olha para o teu irmão e diz assim: você é a última casa, meu irmão. E a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê? A glória da última casa, da primeira casa, ela estava sobre uma arca construída por mãos humanas. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que floresceu e deu fruto. Tinha as tábuas da lei, o maná. A glória de Deus vinha sobre o tabernáculo e enchia o tabernáculo da glória dele, a santidade do Senhor. Ninguém podia chegar perto da arca, no seu sumo sacerdote. O povo ficava lá do lado de fora. Você não podia se aproximar, não podia sentir, usufruir da presença de Deus, como você está aqui hoje, sentado nesses bancos. O povo não tinha o privilégio de ter o Espírito Santo dentro dele, como eu e você temos hoje. Essa glória não era dada a eles, eles ficavam do lado de fora, porque a glória de Deus estava lá além do terceiro véu, lá no Santo dos Santos. Os sacerdotes, no primeiro altar feito de bronze, a maior peça do tabernáculo, ficava nem os sacerdotes, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava lá. Agora deixa eu fazer aqui para encerrar, que meu tempo já foi. Deixa eu fazer uma demonstração, aqui dá, porque a igreja hoje está um pouco, dá para fazer. Você vai entender aonde você estava e agora aonde você está. É por isso que vale a pena, aleluia. Aí lá na convenção, fala o pastor chorão. Eu digo, eu tenho que chorar, eu tenho uma fonte dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu não consigo ficar quando eu estou pregando, quando eu estou falando, quando eu estou testemunhando, as lágrimas vêm aos meus olhos. Isso aí já acontece desde quando o Senhor me tirou da roda de samba, me tirou dos blocos carnavalescos e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Desde quando uma moça com 16 anos pregou o evangelho para mim, eu interessada nela, tive que ficar 3 meses para poder pegar na mão dela, mas valeu a pena, porque ela disse, depois de 3 meses, você tinha me batizado. Ela disse, agora eu quero continuar. E hoje estou casado há 32 anos com ela. Mas sabe por quê? Porque o véu do templo foi rasgado. E Abacuque, o livro de Abacuque, ele aponta para todas essas direções. É só você ler ele como estudo, você vai ver que Abacuque entende que Deus tinha uma obra grandiosíssima na vida dele. E eu quero fazer uma demonstração. Por gentileza, fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Pastor Anderson, fica aqui, por gentileza. Fica aqui, tá? Aquele moço de camisa branca que está lá, faz assim. Isso, faz assim. Fica no meio do corredor. Fica no meio, fica aí, por gentileza. Cadê o pastor Anderson? Vem cá, pastor Anderson, fica aqui em cima, por gentileza. Everton, posso usar ele? Olhem para aquele moço lá. Aleluia. Nós éramos para estar igual aquele moço lá atrás, assim, ó. Olha a distância que ele está daqui do púlpito. Nós não tínhamos esse privilégio. Sabe por quê? Ele está representando o povo. O Anderson está representando o sacerdote. O crente está representando o sumo sacerdote, o santo dos santos. E o povo ficava do lado de fora. Moisés entrava, o Arão entrava, oferecia o sacrifício. Aleluia. Se não recebesse o sacrifício, ele morreria. Eu não vou entrar nos detalhes, tá, da celebração. Mas o povo ficava ansioso, esperando. Qual é a diferença? A diferença é que hoje vocês têm, aleluia, a arca dentro de vocês.
A diferença é que hoje o Espírito Santo está dentro de você. A diferença é que hoje você tem o privilégio de ter o Espírito Santo 24 horas na sua vida. A diferença é que você tem hoje de ter o Espírito Santo, aleluia, quando você deita, quando você se levanta, quando você caminha, quando você come. Quando você tem o prazer com a esposa que Deus te deu, o Espírito Santo está ali dentro do quarto, porque a Bíblia diz que isso é bom. O Espírito Santo não te larga nunca. Diga para o teu irmão: o Espírito Santo não te deixa, não te larga nunca. É você, é o templo dele. A arca está dentro de você. Não deixe a arca sair da sua casa. Não deixe a arca se afastar da sua vida. Lá em Levítico 6:3 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Tem que haver sacrifício, tem que haver dedicação. Eu estou aproveitando o nindo útil e agradável, que é também um culto de ensino, né, pastor? Viu? Tem que haver sacrifício, aleluia. Eita! Aleluia, você tem que vir, não é porque o pastor quer que você venha. Você tem que vir, porque aqui é o lugar que você adora a Deus, glorifica a Deus, enaltece. Davi disse assim: Senhor, eu tenho 1000 coisas, mas eu só quero uma, Senhor. Permita que eu fique na tua casa te adorando. Ele entendeu: Senhor, enquanto eu estou aqui, meu pensamento não está cogitando. Enquanto eu estou aqui, eu não estou sendo perseguido pelos meus inimigos. Enquanto eu estou aqui te adorando, Senhor, aleluia, eu sei que a minha vitória é certa. Enquanto eu estou aqui te adorando, eu sei, Senhor, que tu vai me amparar, que tu vai estar comigo 24 horas. Eu não vou estar aborrecendo ninguém, nem ninguém me aborrecendo. É por isso que é bom estar na casa do Senhor. E o povo estava lá fora. Olhem para ele agora, só mais uma vezinha. Prepara o número 1 daquele CD que tem uma letra por cima aí, por gentileza. Vem entrando, vem entrando, vem entrando. O véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Aleluia, a separação agora. O homem agora estava indo ao encontro de Deus através de Jesus Cristo, o Filho dele, que tinha derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia, estava vindo, estava chegando. O homem chega, o povo vem. O homem chega agora no santo, fica aí perto dele. Aleluia, a primeira etapa, chegar no santo. Mas no santo ainda não está bom, porque o que Deus queria para o homem era maior do que o homem podia pensar. Aleluia. Ele disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no pastor Newton, porque o pastor Newton, aleluia, foi ele mesmo que fez. Ele te projetou. Aleluia. Ele projetou, ele te projetou, pastor. Diga para o teu irmão assim: ele te projetou, meu irmão. Ele sabe como fazer para que essa máquina humana, aleluia, produza. Ele sabe como fazer, como mexer, para que você comece a dar fruto. Ele sabe como manejar. Ele sabe como canalizar a bênção para a tua vida. É só você abrir a tua boca e deixar o Espírito de Deus encher ela. Aí o homem veio. Bota a mão no ombro dele, pastor. Ó, tirou a separação. Agora o homem, o povo, ele tinha a mesma condição que o sacerdote. Agora havia quebrado a separação, tirado. Mas ainda não estava bom. Aleluia. Aí foi tirado. Aí Jesus Cristo morre. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu se rasga em Jerusalém, um grande véu, sem emenda, coisa linda. Agora sobe vocês dois para cá. Está pronto minha música? Pode colocar ela no fundo. Aquele número 1 tem uma letra de caneta por cima. Agora vem cá, fica aqui no meio. Pastor Everton, fica aqui. Você fica aqui no meio. Aqui está o sacerdote, era sacerdote. Aqui está o povo. Agora, e o homem passa a ser homem de Deus, se igualam as posições. Aqui está o sumo sacerdote, no santo dos santos. Aí Jesus tira a separação, se torna um só. Para Deus,
não na hierarquia, para Deus. Há um só Espírito, aleluia, unidos em um só corpo, em um só pensamento, em uma só doutrina, amando um só Deus. A Isaías vem e diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então isso que os irmãos viram aqui foi a separação, foi o véu rasgado, foi a promessa cumprida, feita a Abraão, Isaque e Jacó. Foi a promessa de Deus, o filho de Davi, da descendência de Davi. E quando ele uniu e tirou a separação entre Deus e o homem, que tinha acontecido no jardim do Éden, com a morte de Jesus, morte e ressurreição, o homem que tinha pecado, que tinha se afastado e não tinha oportunidade de chegar perto de Deus, agora ele se aproxima, se une, e a glória de Deus agora está sobre você, está sobre a tua vida. Aleluia, a separação foi tirada, o véu foi rasgado. Agora é só você levantar as mãos e glorificar a Deus, porque o mesmo Espírito Santo que habita no pastor, ele habita em mim, ele habita no Anderson, ele habita no irmão, ele habita aqui no pastor Everson, ele habita na igreja de Deus. Levanta as tuas mãos assim, eu já estou encerrando. Aumenta o playback um pouquinho só. Fecha os teus olhos. E se você puder e quiser, eu não gosto, se quiser dar um glória a Deus bem forte, você pode dar. Se você é batizado com o Espírito Santo, se quiser falar em mistério, pode falar. A palavra foi pregada, falada, agora é só você comer ela. Você está na casa do pão. Aleluia, você está na casa do pão, e aqui tem alimento.